Pessoal, um pequeno aviso que eu esqueci de comentar durante o vídeo. O joguinho que vai estar na tela daqui a pouco, ele não me patrocina de qualquer forma. É apenas um joguinho que eu acho divertido porque eu gosto de quebra-cabeças e eu gosto de filmes de terror e coisas assustadoras, esse tipo de tema, né? Então, é um joguinho de quebra-cabeça envolvendo o Jason. É claro que eu vou me divertir adoidado com isso. Bom, é isso, pessoal. Eu só precisava dar esse aviso que eu não sou patrocinado de qualquer forma. Vamos agora ao assunto do vídeo. Olá, pessoal. Me desculpem se a minha voz estiver soando diferente para vocês hoje, mas eu já estou há várias horas gravando esse vídeo. Estou há mais ou menos umas 4 horas aqui. Minha garganta já... Eu estou forçando ela um pouco porque eu tive que parar e repetir esse vídeo diversas vezes. Eu vinha sendo interrompido frequentemente, mas alguns erros da minha parte, enfim. Alguns desses erros provocados justamente pela minha garganta já estar cansado de eu tanto falar. Então me desculpem se a minha voz soar estranha ou se eu precisar forçar um pouquinho a garganta. Vamos ter que conviver com isso agora. Eu vou passar muito por cima de alguns artigos científicos com vocês hoje a respeito do tema Sexta-feira 13, como vocês podem ver pelo título do vídeo. E como vocês podem ver também na tela, eu deixei a imagem de um joguinho de Sexta-feira 13. A pessoa que está jogando o joguinho sou eu. E eu cometi vários erros enquanto eu estava jogando, porque eu já não jogava esse jogo há vários meses. Eu não me lembrava como fazer os percursos e tal. Então eu em alguns momentos errei um pouco o trajeto. Apesar de que não parece quando você olha inicialmente para a tela, você tem que fazer trajetos específicos para você conseguir concluir cada área. Senão você simplesmente não consegue alcançar o objetivo e você ou fica preso ou perde o Jason em alguma armadilha. Outro erro que eu cometi às vezes é que eu errava os golpes nos bonequinhos, né? Mas vamos ao assunto que é realmente interessante. Isso aí é só um passatempo para distrair vocês. O que importa é o que eu estou falando com vocês. Antes de eu falar dos artigos em si, para os apressadinhos, eu quero deixar claro que não existe nenhum efeito estatisticamente significante que demonstre a ocorrência de um efeito Sexta-feira 13 adverso, tá? Com base em má sorte ou qualquer coisa assim. Apesar de que a cultura disso existe no mundo, tá? Existem pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. E antes de entrarmos nos artigos, eu gostaria de apontar algumas coisas relacionadas que eu estarei comentando durante esses artigos. Eu não vou entrar em detalhes durante os artigos nesse tipo de coisa, porque senão levaria muito mais tempo da minha parte e a minha garganta já não está ajudando. Na descrição, além dos artigos que eu estarei usando com vocês, também estarão listados duas outras coisas relevantes. A primeira é a pronúncia de 4, do número 4, tá? Vocês podem fazer as piadinhas se vocês quiserem, mas a pronúncia do número 4, a primeira vez que eu falei, eu só percebi que algumas pessoas poderiam distorcer depois. Enfim, façam as piadinhas que vocês quiserem, eu já tô cansado demais para retrucar. Vai lá, pode ir no comentário e escrever ali, não me importa. E a pronúncia da palavra morto, ou morte em alguns casos. A cultura chinesa e a língua chinesa influenciou muito outros países da Ásia. Então você vê certas semelhanças, certas ideias sendo compartilhadas entre esses países. E na Ásia, o 4, por a pronúncia dele ser similar à palavra morto, ele é associado com um azar, tá?
Vamos falar disso em um momento específico, em um dos artigos. Uma outra coisa que não vai estar na descrição, mas eu estou agora adiantando para vocês, é que em alguns momentos vocês podem notar que eu vou estar falando que a incidência abre aspas, a coisas relacionadas à sexta-feira 13 pode ser maior em mulheres do que em homens, por fatores como ansiedade e transtornos relacionados, né? Transtornos fóbicos ansiosos e doenças similares. Isso não é um ataque a qualquer mulher, é apenas uma questão que esses transtornos são encontrados com maior frequência entre mulheres do que em homens. A distribuição na população desses transtornos é 2 vezes maior a ocorrência em mulheres do que em homens. Outros transtornos são mais frequentemente encontrados em homens. Não é nenhuma tentativa de atacar nenhum gênero, por favor, não entendam errado. É só que nós temos dados de distribuição entre cada gênero para esses transtornos, e alguns simplesmente ocorrem com mais frequência em um ou outro gênero. E nos casos que são relevantes, é mais frequente em mulheres. Então, os pesquisadores que fizeram a pesquisa e eu não estamos tentando fazer nenhum ataque às mulheres, tá? Vamos lá. Eu acho que esses são todos os esclarecimentos que eu precisava fazer. Então, primeiro artigo, eu vou ler o título em inglês e depois a minha tradução livre. Popular belief meets surgical reality. Impact of the lunar phase is Friday the 13th and zodiac signs on emergency operations and intraoperative blood loss. Eu não sei porquê, pessoal, eu acho que é pelo cansaço, mas eu estou olhando para a palavra Zodiac e eu acho que é um SO no começo. Já estou há mais de 4 horas aqui, me desculpem. Não é a primeira vez que eu cometo esse erro e eu acho que não vai ser a última, então, por favor, tenham paciência comigo. Outro erro que eu posso cometer pelo cansaço é não traduzir a palavra data, ler ela como data e, na verdade, não traduzir. Data, em inglês, refere-se à informação, refere-se aos dados que nós temos, não à data de calendário. Então, se em algum momento eu falar data, mas não ter, aparentemente para vocês não ter qualquer relação com uma data de calendário, provavelmente é um erro da minha parte pelo cansaço, tá? Eu não costumo fazer tradução de inglês para o português quando eu estou lendo. Eu tenho fluência na língua inglesa, eu posso estar um pouco enferrujado na pronúncia, mas a minha leitura e a minha escrita ainda é perfeita. Então, eu passo por cima quando eu estou vendo alguma coisa em inglês. Eu não paro para traduzir. Então, vamos lá, aos resultados desse primeiro artigo. A primeira coisa que eles destacam é que na instituição que eles estavam estudando, fazendo a pesquisa, mais de 40% do staff médico, dos funcionários médicos, né, da área médica, que inclui médicos, enfermeiros e profissionais da área médica, mais de 40% deles tinham alguma crença de que fases da Lua afetam o comportamento humano. Eu posso falar disso com um pouco mais detalhes num vídeo futuro que eu vou tratar com vocês sobre a questão dos lobisomens. Então eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas o que é relevante aqui é que eles detectaram que quase metade desses profissionais apresentavam esse tipo de crença, e isso é um viés cognitivo. Na verdade, mais de um viés cognitivo. Então vocês podem ir na lista dos viéses cognitivos e dar uma olhada para ver o que poderia estar influenciando aí. E viéses cognitivos nada mais são do que erros no processo de tomada de uma decisão, de avaliação de uma ideia,
tá? Da mesma forma, a ideia da Sexta-feira 13 estar relacionada a eventos adversos ou a má sorte também está profundamente enraizado nas culturas ocidentais. E o objetivo desse primeiro artigo é estudar essa hipótese e ver se isso se apresenta na realidade. Eles avaliaram 27.914 registros de pacientes consecutivos na instituição estudada que passaram por cirurgias gerais, viscerais e ou vasculares entre 2001 e 2010. As datas das cirurgias no artigo foram alocadas por fases lunares, signos zodiacais e também por Sexta-feira 13. E os resultados, o que nós temos? Foram vistos 111 ciclos lunares, que eles não especificam qual ciclo lunar eles estão falando aí, nesse momento, mas é muito provavelmente, porque eles falam mais à frente, várias vezes em lua cheia, eles estão se referindo a 111 ciclos de lua cheia. Porque é o que apresenta, em geral, crenças mais frequentes como influenciando o comportamento humano. Ocorreram também, dentro desse período de agosto de 2001 a 2010, 15 sextas-feiras 13. Tudo num período de 3.281 dias observados. As características dos pacientes não diferiram em nenhum destes, seja por fase lunar, seja por signos zodiacais ou sexta-feira 13. A presença de lua cheia de sexta-feira 13 ou dos signos zodiacais também não influenciou nem perda de sangue intraoperatória, nem a frequência das emergências. Não houve qualquer pico estatístico relacionado à perfuração de aneurismas aórticos ou perfurações gastrointestinais durante seja a lua cheia ou sexta-feira 13. Talvez eu tenha traduzido algum desses termos médicos de uma forma não inteiramente correta. A medicina não é minha área é psicologia, então me desculpem se eu fiz uma tradução não muito comum. Mas os dados são esses. O que essa pesquisa aponta pra gente é que isso é apenas uma crença não corroborada, um mito que não tem nenhuma base na realidade. Agora que vimos esse primeiro artigo ligado à área de saúde, vamos passar para 2 artigos ligados à economia. O primeiro, Stock Returns and Friday the 13th Effect in 5 African Countries. Retornos da bolsa e o efeito de sexta-feira 13 em 5 países africanos. Primeiro vamos ver a região africana, esses 5 países que eu vou mencionar daqui a pouco. E depois passaremos para um outro estudo, fazendo uma pesquisa similar em uma outra área do mundo. Porque assim nós podemos confrontar como culturas diferentes veem essa coisa do azar. De uma forma geral, a sexta-feira 13 não teve nenhum efeito significativo nesses países africanos. Tá? E os países pesquisados, deixa eu ver se eu acho aqui eles rapidamente. África do Sul, Nigéria, Marrocos, Quênia e Tunísia. Tá? Em geral, nenhum dado significativo foi encontrado. Na África do Sul, foram feitas 5 subamostras. Dessas 5, 4 não apresentaram nenhuma informação que indicasse a ocorrência de um efeito sexta-feira 13, ou seja, que haveriam menos retornos porque as pessoas tiveram azar na sexta-feira 13 nos seus investimentos. Uma única das amostras da África do Sul
apresentou uma leve variação, mas é uma variação que não é estatisticamente significativa, tá? No Quênia, algo similar ocorreu, mas eu não vi em detalhes o quanto foi essa variação. Mas o artigo em si ele fala que não houve nada significativo, por isso eu não me aprofundei na situação do Quênia. Tá? Bom, vamos agora para os países asiáticos no terceiro artigo. Is there a Friday the 13th effect in emerging Asian stock markets? Existe um efeito de sexta-feira 13 nos mercados da bolsa dos países asiáticos emergentes? E aqui temos uma coisa engraçada. De modo geral, não há nenhum dado significativo, seja referente à sexta-feira 13 ou relacionado ao número 4. Número 4, que eu acho que eu já mencionei, que está na descrição, a questão da pronúncia ser similar à palavra morto e por isso ser um número que ele não é muito apreciado na Ásia. Tá? Eu deixei exemplo disso na descrição, mostrando o ideograma tanto do número quanto da palavra morto, como este é pronunciado e a nossa grafia, né, em português. Então, divirtam-se aí na descrição. Se alguém tiver mais interesse nesse assunto e quiser que eu veja isso de uma forma mais aprofundada, fale sobre minhas experiências na China e futuramente, é só pedir que eu falo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, na Ásia, não se encontrou nenhum padrão sistêmico nesses países que mostre um efeito significante de azar relacionado à sexta-feira 13 ou ao número 4. Né? De forma geral. Nas Filipinas, encontrou-se um certo padrão que tende ao efeito sexta-feira 13, porém encontrou-se o contrário na Coreia do Sul. Aparentemente, os retornos são maiores na sexta-feira 13 na Coreia do Sul, nos períodos que eles avaliaram, que foi de julho de 1996 a agosto de 2013. Né? Já nos outros países, desculpa pessoal, eu não sou um profissional em economia, não é minha formação. Deixa eu só garantir aqui que eu estarei fazendo a tradução da forma apropriada. Eu não sei se isso vai ser o termo correto usado na economia, mas é a tradução livre que eu posso oferecer a vocês. Os voláteis foram significativamente afetados apenas na Indonésia e nas Filipinas e tendem a ser reduzidos pela ocorrência de sexta-feira 13. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Mas lembrando que, em geral, na Ásia, nos países que foram pesquisados, não houve nenhuma variação. Vamos para o penúltimo artigo. Mortes no tráfico e superstição de sexta-feira 13. Traffic Deaths and Superstition on Friday the 13th. Esse foi um artigo publicado no American Journal of Psychiatry, o jornal americano de psiquiatria, né?
E é um estudo feito na Finlândia, tá? Ele foi feito, o período observado foi de 1971 a 1997. E aqui eu acho que eu já comentei, mas eu vou comentar rapidamente. Eles vão entrar na questão de que é mais frequente em mulheres do que em homens, porque uma das causas prováveis para isso que eles puderam ver nesse estudo é a ocorrência de um fator ligado à ansiedade estar provocando estes acidentes. Que não há em si algo relacionado a azar, mas a pessoa, por estar preocupada e ansiosa, acaba diminuindo a capacidade de atenção dela e isso leva à ocorrência de acidentes. E a ocorrência de transtornos ansiosos, a presença de ansiedade em mulheres é 2 vezes mais comum do que a ocorrência em homens. Isso não é um ataque às mulheres, é apenas uma questão da distribuição desse tipo de condição ser mais frequente em mulheres. Outras condições são mais frequentes em homens. Até condições às vezes mais graves são mais frequentes em homens. Mas vamos lá. Se eu não me engano agora, eu não me lembro agora os números exatos, mas se eu não me engano, a ocorrência de autismo e esquizofrenia é mais frequente em homens do que em mulheres. Eu acho que também é o mesmo com relação a déficit de atenção e hiperatividade, mas eu preciso checar esses números. Mas isso não é relevante agora. Se alguém tiver interessante tiver interesse nesse tipo de assunto, desculpa pessoal, eu realmente estou cansado já. E quiser que eu fale sobre distribuição de transtornos pela população, variando por gênero, me avisa que eu falo. Do contrário, eu vou passar por cima. Mas vamos lá. O risco ajustado por homens é desprezível o aumento em relação aos dias normais. Foi um aumento de 1,02. O aumento para as mulheres já foi significativo, foi de 1,63 o ajuste de risco. Bom, vamos lá. E o que nós vemos de mais relevante nesse estudo? Eles desmembram isso por idade, por condições de temperatura dos dias. E um outro fator que eles conseguiram levantar é que as mulheres tinham uma tendência maior de dirigir em períodos em que a estrada estava gelada, o que facilitaria ainda mais a ocorrência de acidentes, né? Outro fator que eles puderam detectar também é que é mais comum mulheres tomarem medicação ansiolítica que provoca uma diminuição da atenção, da capacidade de prestar atenção e piora a capacidade para a direção. Mais uma vez, mulheres tomam medicação ansiolítica com mais frequência do que homens, porque mulheres é mais frequente a ocorrência de doenças e transtornos ansiosos no gênero feminino, né? Não é nenhum ataque às mulheres. Outra coisa que eles quiseram apontar, mas que eles não têm informação a respeito, se pode ou não influenciar, é o uso de contraceptivos orais ou de medicações relacionadas aí ao processo reprodutivo, né? Não se sabe, não se tem dados se esse tipo de medicação poderia influenciar a capacidade dessas mulheres em dirigir, mas é algo que teria que ser examinado também, porque é um fator que diferencia homens e mulheres e poderia ajudar a explicar se houver algum peso nisso, né? Se pudéssemos avaliar isso e descobrir se há uma relação aí, seria uma outra explicação para as mulheres sofrerem mais acidentes, tá?
Uma outra questão muito relevante é a questão das profecias autorrealizadoras. Quando você acredita que algo pode ou não acontecer, você inconscientemente pode acabar se comportando de forma a facilitar ou dificultar o acontecimento daquele algo. Por exemplo, a preocupação constante e a ansiedade provocada por saber que está em uma sexta-feira 13 pode fazer com que a pessoa mude o seu comportamento e isso afete o índice de acidentes. A pessoa está ansiosa e acaba tendo uma reação diferente do normal quando se depara com uma pista escorregadia ou se depara com alguma outra condição, e isso aumenta ainda mais o risco. Enfim. Mas ainda assim, mesmo essa porcentagem para mulheres ser maior durante esse período, o ganho para a saúde pública ainda assim é muito pequeno, porque estamos falando de mesmo sendo percentualmente significante o aumento aí, você ainda tem os números absolutos muito pequenos em relação a todos os acidentes de trânsito, né? Em termos de saúde pública, é muito mais efetivo você trabalhar outras causas de acidente do que trabalhar especificamente esta, porque é muito pequeno. Outras coisas que eles puderam levantar também é a diferença de idade relacionada às pessoas que sofrem acidentes. Na sexta-feira 13, é mais comum os acidentes por parte de pessoas mais jovens do que os acidentes ocorridos fora da sexta-feira 13, tanto entre homens quanto mulheres. E a diferença, a discrepância entre idades das mulheres é ainda maior do que os homens. Os mais jovens, em ambos os casos, são mais predispostos a acidentes. Tá? E como eu já falei, as mulheres tiveram uma tendência a dirigir nos períodos mais gelados, que levaria a pistas mais escorregadias e maior perigo. Vamos passar agora para o último artigo. Ele tem uma população muito pequena e ele tem algumas conclusões interessantes, mas as conclusões não são só... Espera um pouquinho que eu tô querendo espirrar, pessoal. Ai, desculpa. Sabe quando vem aquela sensação de espirro e o espirro não sai? Pois é, foi o que me deu agora. E eu precisei de uns segundos para respirar um pouquinho e ver se passava. Passou. Então vamos lá. Esse último artigo, ele, para algumas das conclusões, ele tem amostras muito pequenas que não são tão significativas assim. Ele fala em acidentes, mas o número de acidentes que eles puderam levantar são muito pequenos. Estamos falando de um total de 110 acidentes ocorridos num período de, se eu não me engano, 3 anos levantados. Isso, 3... Não, peraí, 4 anos levantados. Deixa eu ampliar aqui. Porque esse artigo, infelizmente, as tabelinhas têm um tamanho muito pequeno. Deixa eu dar uma olhada. Com relação aos acidentes, eles levantaram acidentes de 89, 90, 91 e 92. E somando tudo, eles levantaram ao todo 110 acidentes, o que daria uma média de entre 25 a 30 acidentes por ano. Não que tenham ocorrido de 25 a 30 acidentes em cada ano. Em um ano pode ter ocorrido mais, outro menos, e por aí vai. Enfim. Mas o que é relevante aqui é que algumas das
conclusões deles apontam uma coisa, mas quando você vê aquilo em se você rever as conclusões deles com uma amostra maior, você pode vir a chegar a outras conclusões. Eles mesmos deixam claros que há fatores que talvez eles não tenham reconhecido, que possam estar afetando a capacidade de direção das pessoas, que possam estar afetando seus padrões de direção, os riscos de acidente. Eles também levantam a possibilidade de vieses, que as pessoas podem tem uma tendência maior a registrar acidentes em sexta-feira 13, de se lembrar de registrar um acidente numa sexta-feira 13 que em outro dia. Ou que simplesmente a sexta-feira 13 pode ser realmente mais azarada. Mas essa é a possibilidade mais remota que eles apontam. De uma forma geral, esse último artigo, apesar de tratar em alguns momentos com uma população muito pequena, uma amostra muito pequena, eles apontam que um número menor de pessoas na escada M25 da Inglaterra dirige na sexta-feira 13 que em outros dias. Né? O número de pessoas na sexta-feira 13 variava de 1 a 4% a menos do que em uma sexta-feira 6. Uma informação que acaba contradizendo um pouco isso, que eles levantaram, foi com relação no número de pessoas que fazem compras em sexta-feira 13. Em geral, eles puderam notar que mais pessoas saem para fazer compras na sexta-feira 13 do que na sexta-feira 6, e nos anos que eles pesquisaram. Eles também tomaram nota da distância dos mercados em relação às áreas residenciais. Dos nove mercados que eles pesquisaram, apenas um era mais distante das áreas residenciais, era considerado fora da cidade. Porém, os dados desse mercado não são discrepantes de uma forma significativa com relação aos outros. Tá? Com relação às admissões hospitalares de emergência por acidentes e outras causas como ataques de animais, deixa eu ser mais claro, acidente de trânsito, envenenamento, causa indeterminada, animais e quedas. Foram os tipos de ocorrências hospitalares que eles registraram. Não necessariamente as pessoas que passaram por essas internações hospitalares estão relacionadas às pessoas que estavam trafegando pela estrada que eles abordaram mais cedo nesse estudo. Então, temos que tomar cuidado ao traçar qualquer correlação entre esses dois dados. Tá? O mais importante deste artigo é o cuidado que eles tiveram em deixar claro os erros possíveis. Porque de todos os artigos que eu vi aqui com vocês, este foi o que procurou deixar mais claro as possíveis outras razões para esses achados. E isso é algo muito importante quando a gente faz uma pesquisa científica. Quando nós testamos uma hipótese, nós também precisamos ter claro de que podem haver outros fatores influenciando aquilo e procurar ser o mais honesto sobre tudo que nós podemos perceber a respeito. Né? O cientista ele precisa deixar qualquer possibilidade que ele puder pensar descrita ali, para ser o mais honesto possível, porque isso vai facilitar que a pesquisa dele seja verificada de uma forma eficiente futuramente, que ela seja corroborada ou refutada. Né? E os cientistas em geral, eles procuram ser honestos
com os dados deles, porque se você for pego fraudando dados em uma pesquisa, isso é algo muito sério. Destrói a reputação de uma pessoa com muita facilidade. Ninguém vai olhar mais pesquisas daquela pessoa com bons olhos depois que a pessoa foi pega fraudando alguma coisa. Às vezes erros acontecem, porque cientistas são pessoas, pessoas cometem erros. Nesse mesmo artigo tem um erro bobinho. Em um trecho lá do artigo, a pessoa, em vez de escrever sexta-feira 6 e sexta-feira 13, como os dias que foram verificados, as datas que foram analisadas, a pessoa ali digitou sexta-feira 5 e sexta-feira 12. É um caso de dedo gordo, né? Duas ocorrências de dedo gordo ali. Quem aqui nunca passou por um dedo gordo no teclado, né? Então, mas todo o resto do artigo fala especificamente em sexta-feira 6 e sexta-feira 13. Então, por isso nós podemos perceber que foi um erro de digitação. Então, não é um grande problema isso. Porque todo o resto do artigo está mostrando 6, 13. É só em um parágrafo lá, em uma frase, que o cidadão cometeu o erro do dedo gordo. Enfim. Eles traçam a relação dos acidentes com os padrões das estradas, mas eles mesmos admitem que é um pouco complicado estabelecer essas relações. Enfim, é o que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Espero que estejam felizes aí com esse vídeo, que tenha sido interessante para vocês. É um assunto que eu considerei interessante. Espero que tenham se divertido também com os pobres coitados que eu matei de forma fria e calculada num joguinho de quebra-cabeça que eu deixei na tela para vocês. Eu adoro esse joguinho. Não sei porque fiquei tanto tempo sem jogar ele, mas enfim. Não sei quando eu vou ter tempo de jogar de novo também. Mas é o que eu tinha para falar hoje. E se algum de vocês tiver interesse no joguinho, Friday the 13th Killer Puzzle, se eu não me engano o nome. Vocês podem encontrar no Steam, o jogo é gratuito, tá? A única coisa que você poderia gastar dinheiro nesse jogo é comprar arminhas diferentes pro Jason e comprar roupas diferentes, aparências diferentes pro Jason. Mas ainda assim tem várias opções que são gratuitas, né? Enfim. Se alguém quiser jogar, vai lá, joga o jogo. Eu acho o joguinho bacana, eu gosto de quebra-cabeças. Bom, isso é tudo, pessoal. Por hoje eu encerro com vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!